No vídeo de hoje eu vou trazer o caso de Jennifer Ashman e Elizabeth Penha, que eram duas melhores amigas que moravam em Houston, no Texas, que foram brutalmente assassinadas como forma de iniciação de um ritual, no verão de 1993. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Emanuele e você está no canal 3 da Madrugada. Então, se você se interessa por assuntos de crimes, algumas coisas assim bizarras, eu te convido a se inscrever no meu canal e também já deixando esse like nesse vídeo para poder ajudar no crescimento e no engajamento desse canal. E também já vai deixando um comentário aí de sugestão de vídeo que você deseja ver aqui nesse canal. O caso de hoje é um caso assim, bem sensível e também um pouco assim pesado, então já vou deixando assim de antemão para você ficar sabendo do que trata o assunto. E se você não tem nenhum problema com isso, então vamos começar o vídeo, porque ainda é cedo, ainda são 3 da madrugada. Jennifer Louise Hershman nasceu em 15 de agosto de 1978 e Elizabeth Christine Penha nasceu em 21 de junho de 1977. As duas cresceram juntas, elas se conheceram em Waltrip High School, em Houston, e à medida que elas iam crescendo, a amizade das duas também ia crescendo. Elas eram amigas assim bem próximas mesmo, elas bem confidencial, então elas estavam sempre juntas. A família de um e da outra se conheciam e os pais delas até admiravam assim a cumplicidade da Jennifer com a Elizabeth, porque eles achavam que a amizade das duas era mais do que amigas, mas elas se pareciam muito como se fossem duas irmãs. No dia 24 de junho de 1993, aproximadamente 16h15 da tarde, o pai da Jennifer, Randy, deixou ela até na casa da Elizabeth. Então, por volta de 8 horas da noite, a Melissa, que era a mãe da Elizabeth, deixaram as duas meninas na casa de outra amiga que se chama Gina, porque na casa da Gina estava tendo tipo uma festa na piscina, então as garotas queriam ir até lá. Então a mãe dela concordou em deixar ela ir, só que elas tinham um acordo das meninas estarem em casa às 10h30 da noite. Então com isso a Melissa ficou despreocupada, deixou as duas lá e foi embora. Depois de algum tempo assim de festa, que ela já tinha festejado muito e curtido muito com os outros amigos, a Jennifer e a Elizabeth perceberam que o tempo se tinha se passado muito rápido, então elas saíram às pressas da festa. E elas resolveram, com a forma assim de chegar mais rápido e a tempo de 10h30 da noite, que era o combinado com a mãe dela. Então elas resolveram cortar caminho, que esse caminho levaria 10 minutos a menos do que se ela fosse fazer um caminho de costume que elas fariam. Então elas seguiram por esse atalho até que elas se encontraram com um grupo de 6 homens: Peter Cantum, José Medlin, Sean O'Brien, Efraim Pérez, Raul Villarreal e Venâncio Medlin, sendo Venâncio o mais novo do grupo, com apenas 14 anos de idade. 40 minutos antes das duas meninas se encontrarem com esse grupo de 6 homens, o Raul Villarreal estava sendo iniciado na gangue. Então nesse processo de iniciação era ele brigar com os outros membros do grupo. Então depois que ele fez esse processo de iniciação, eles ficaram por ali pela estrada, por esse atalho, e ficaram lá tomando cerveja, conversando, até que eles avistaram as duas meninas. Então José Medlin acabou avistando as meninas na estrada e ele se aproximou da Elizabeth, ele tentou agarrar os seios dela, então ela meio que se afastou, se esquivou dele. Então ele ficou atrás dela perguntando aonde é que ela ia, se ela não queria ficar mais um pouco, mas ela ia se esquivando, até que ele conseguiu se aproximar dela e agarrou pelo seu pescoço, levando ela em direção a uma espécie de mato, onde estavam outros membros do grupo. Nessa ocasião, a Jennifer, que estava um pouco mais afastada, ela teve a oportunidade de fugir, de correr, só que ela viu a Elizabeth naquela situação, então ela não fugiu, ela foi atrás da Elizabeth para poder ajudá-la a escapar dos 6 homens. A partir desse momento eu vou detalhar os acontecimentos do crime, então se você tem um pouquinho assim de sensibilidade, eu já vou avisando que essa parte aqui é a mais pesada. Então os membros dessa gangue forçaram a Jennifer e a Elizabeth a tirarem a roupa. Então foi aí que os 6 estupraram as duas meninas
De toda forma possível que você puder imaginar, eles fizeram com as duas. E no momento, tanto a Elizabeth como a Jennifer, ela tentava se defender, tentava sair daquela situação, chegando a morder eles, a darem chute. Só que quanto mais elas faziam isso, mais eles eram agressivos. Até eles se olhavam e começavam a rir das duas, porque eles viam que todo tipo de esforço que ela fizesse lá naquele momento seria em vão, porque elas não iam conseguir sair viva. O Peter Cantu, ele era líder dessa gangue e ele sabia que se acaso a Jennifer ou a Elizabeth saísse com vida dessa situação, com certeza elas iriam denunciar ele e eles poderiam ser presos. Então ele resolveu que não queria arriscar deixando elas vivas, então foi que ele ordenou a um dos membros do grupo a matar Elizabeth e a Jennifer. Tanto Raul quanto o Sean começou a estrangular a Jennifer com um cinto de nylon vermelho. Com tanta força que eles colocaram para poder estrangular a Jennifer, esse cinto acabou se partindo. Quando esse cinto se partiu, os dois começaram a usar cadarços de sapato para poder terminar o que eles tinham começado. Enquanto os dois estavam estrangulando a Jennifer, Elizabeth foi obrigada a assistir o que estava acontecendo com a amiga dela. E ela chegou a implorar para que eles não fizessem isso com a Jennifer. E ela chegou até a oferecer o número dela de telefone, porque ela achou que eles tendo o número de telefone dela, faria com que ela não fosse para a polícia, porque de certa forma eles saberiam onde encontrar ela, e ela chegou até a dizer que ela poderia ficar junta com uma deles. Tipo, ela chegou a se oferecer a ser namorada de um dos membros do grupo. Só que eles não aceitaram esse acordo da Elizabeth. Depois disso, ela tentou até fugir, só que ela foi pega. E quando ela foi pega, eles começaram a agredir a Elizabeth. O Peter Cantu conseguiu capturar a Elizabeth e quando ela foi capturada, ele começou a dar chutes e socos, tanto no seu rosto como na sua barriga. E com isso, a Elizabeth perdeu vários dentes e fraturou várias costelas dela. Foi aí que Efraim Pérez, Peter Cantu e José Medley começou a estrangular a Elizabeth. Eles pegaram vários cadarços e colocaram em volta do seu pescoço e começou a apertar até que ela fosse estrangulada e morresse. Só que eles não se sentiram seguros só fazendo isso com as duas. Foi aí que os 6 homens começaram a dar vários golpes no pescoço dela para ter certeza que realmente as duas tinham morrido. Após isso, todos os membros dessa gangue foram para a casa de Peter Cantu se juntar, menos o Sean O'Brien, ele foi para outro lugar. Só que na casa do Peter morava o seu irmão, o Joey Cantu, junto com a sua cunhada, a Cristina. Cristina percebeu que Raul estava sangrando e Efraim tinha manchas de sangue em sua camisa. Então José Medley disse para ela que eles tinham se divertido muito durante a noite e ele começou a detalhar o que tinha acontecido, tanto o assassinato quanto o estupro, para Joey e Cristina. Mais tarde, o Peter começou a dividir os objetos que ele tinha roubado das meninas. Inclusive, ele deu até um anel para o José Medley, que tinha a letra E, que era Ed Elizabeth, que depois disso ele deu para a sua namorada, que se chamava Esther. Conforme o tempo ia passando, José e os outros membros da gangue começaram a dar mais detalhes do que tinha acontecido. Inclusive, o José falou que se eles tivessem alguma arma, seria mais fácil de cometer o crime. Assim eles foram conversando até que todos eles foram embora, só ficou o Peter. Só que Cristina chegou para o seu marido, o Joey, que é o irmão do Peter, e disse que ele precisava denunciar o irmão dele à polícia. Em 28 de junho de 1993, 4 dias depois do crime, os corpos das meninas foram encontrados em um parque e devido ser época de verão, um período assim quente, o corpo estava bastante decomposto e a polícia só conseguiu identificar o corpo das meninas através de um prontuário odontológico. A causa da morte das duas foi determinada como estrangulamento.
O pai da Jennifer, Randy, ele foi até a cena do crime. Algumas pessoas teve que conter ele porque ele estava bastante histérico, querendo ver o corpo da filha, pois ele não acreditava que a filha dele tinha sido assassinada de uma forma assim bem brutal. Só que na cena do crime também estava Sean O'Brien junto com o seu irmão mais novo, e ele estava observando enquanto a polícia tirava o corpo das meninas lá do parque. E algumas pessoas disseram que enquanto ele observava, ele tinha um sorriso assim no rosto, um sorriso assim de prazer do que tinha feito e também de ver as meninas sendo retiradas do parque, assim, morta, como se ele estivesse sentindo prazer mesmo. Joey Cantu seguiu o conselho da sua esposa, ele foi até a delegacia e denunciou os 6 membros da gangue. Durante o julgamento, Efraim Pérez, Peter Cantu, José Medley, Raul Villarreal e Sean O'Brien foram condenados à pena de morte. Só que a execução de pena de morte seria proibida para pessoas que cometeram crime abaixo de 18 anos. Então, Efraim Pérez e Raul Villarreal, eles tinham menos de 18 anos, então sua pena foi reduzida. Ao invés de pena de morte, eles dois iam cumprir a sentença de prisão perpétua. O primeiro a ser executado foi o Sean O'Brien no dia 11 de julho de 2006. Ele morreu com uma injeção letal. Depois de apelar várias vezes para a sua condenação ser reduzida para prisão perpétua, mesmo assim a corte não aceitou. José Medley foi morto com injeção letal no dia 5 de agosto de 2008. E Peter Cantu morreu com injeção letal no dia 17 de agosto de 2010. Venâncio Medley, que tinha recebido a sentença de 40 anos, pois ele era o menor do grupo, ele só tinha 14 anos, ele tentou a liberdade condicional, só que a corte negou e ele continua preso. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e eu tenha conseguido simplificar o máximo possível do caso para vocês terem entendido assim perfeitamente. Então é isso, até um próximo vídeo, beijo e tchau!